Shabbat Shalom, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos em Shabbat novamente. É sinal que houve a misericórdia de Adonai trazendo vida sobre nós, mesmo não sendo nós merecedores de tanto amor e de tanta misericórdia. Eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos reverenciar a Tua grandeza neste momento, quando o Eterno traz a chuva sobre a cidade, ao longo de tantos dias. A chuva é símbolo da Tua palavra, que como uma borrasca, ela desaba dos céus para revolver a terra, para torná-la fértil, para que a semente caída nela morra e brote uma nova vida. Assim são os nossos corações, uma terra árida, uma terra seca, carecendo da água que vem dos céus, para que a vida plantada em nós, ela desabroche e ela gere uma nova pessoa, um novo ser, um novo nefesh dentro de nós possa ser construído por meio da Tua palavra. Toma esta casa nas Tuas mãos, toma as nossas vidas, que a Tua voz seja aqui a única voz ouvida nesta manhã, senão silencia-nos para que no Teu silêncio nós possamos temer a Ti, possamos crer em Ti e possamos saber que o Eterno é Deus e não há outro. Que o temor de Adonai venha sobre nós e nós venhamos a nos calar diante da Tua presença. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito, para que sejamos feitos alma vivente e renovando mais um ciclo na Tua presença. A Tua palavra, ela nos sustente por mais uma semana. É o que oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos hoje na Parashá Vaishilar. Parashá Vaishilar já foi lida aqui, é a 8ª porção de estudo da Torá. E Jacó envia, o homem de Adonai envia, ele enviou. É uma porção da Torá que dá continuidade à história do patriarca Jacó e de seus descendentes, de forma que ela vai trazer de maneira substancial para nós uma compreensão a respeito da envergadura do homem chamado Jacó. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com a exegese judaica falando a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, por muitas vezes nós vamos ouvir dizer que Jacó foi o maior deles. E isso gera muitas vezes em nós algumas dúvidas, gera em nós alguns questionamentos. Primeiro, se há condições de nós compararmos a envergadura entre os patriarcas. Esse é o primeiro ponto. Vão te ver. Vão te ver. Aqui não se trata de uma competição entre quem era maior, Abraão, Isaque ou Jacó. Mas quando, de maneira quase unânime, os rabis eles afirmam que Jacó foi maior do que os três, é porque existe um aspecto da vida de Jacó que foi exclusivamente trabalhado e exposto para nós. Nós não sabemos se esse mesmo caráter foi tratado em Isaque, se ele foi tratado em Abraão, mas ele pelo menos não foi exposto pelas escrituras sagradas a esse respeito. Abraão, como pioneiro, ele faz as maiores obras públicas que um homem poderia fazer. Ninguém foi como Abraão. Abraão, publicamente, ele exalta Adonai por não ter tido um professor para ensiná-lo, mas ele é o aprendiz de El. Alguns escritores chamam ele de o aprendiz de El, porque o professor dele foi Adonai diretamente. Ele não teve em quem se espelhar para ser quem ele foi. Mas Abraão, ele faz um ato que Jacó e Isaque foram privados de fazer. Abraão, na sua grandeza, ele torna universal o conhecimento do nome de El. Adonai é conhecido pelas obras públicas que Abraão realiza. E nisso ele é incomparável. Nem Jacó,
nem Isaac foram como Abraão. Isaac, por sua vez, parece o mais tímido dos patriarcas, porque tem ali um papel de bastidor na transição entre o grande Abraão e Israel, que inicialmente chamou-se Jacó. E aí parece ser ele o menor dos patriarcas, quando ele, na verdade, ele dá uma estabilidade à descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão, para não se tornar um império dominador de povos, como foi Roma, como foi a Grécia, como foram os assírios, ele precisa abdicar da ação pública já realizada por Abraão, e ele precisa começar a trazer para o seio familiar a grandiosidade do nome de El. Isaac, por meio do temor que ele aprendeu em seu coração, o chamado temor de Isaac, que é a base de juramento entre Jacó e Labão. Pelo temor, Jacó jura. Esse temor faz de Isaac um homem de uma envergadura enorme, porque ele consegue tirar. Porque, gente, se você tem o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó na sua retaguarda, dizendo que você vai dominar os povos, você vai tomar uma terra, se você faz disso uma ação física, você não se torna diferente de nenhum dominador que existiu sobre a face da terra. Mas Isaac entende que esse domínio precisa vir para o interior do homem, e ele traz o seu caráter, ainda não aperfeiçoado nesta questão, à tona, e expõe a fraqueza da descendência de Abraão nesse quesito. Porém, ele dá o pontapé para que Jacó torne a descendência de Abraão grande, porque ela traz o conflito para o interior da casa, para o interior dos laços familiares, para os laços afetivos construídos dentro de um lar formado por um pai, uma mãe e seus descendentes. Isso é muito maior do que nós possamos querer almejar em qualquer outro aspecto da vida humana. Quando nós temos um lar tratado e aperfeiçoado pelo nome de Adonai estabelecido nele, eu sou maior do que qualquer conquistador que a face da terra conheceu. Eu conquisto aquilo que é mais difícil, Leomar, a intimidade da alma e do ser humano. Pelo temor ao nome de El, o nome de Adonai. Você entende que ele se reduz, Leomar, a um local onde você não ganha fama por conquistar? Quando eu e você conquistamos o nosso coração, damos aos nossos filhos a condição de conquistar esta terra interior, nós fazemos algo maior do que as grandes conquistas bélicas fizeram, mas ela não ganha fama. A Torá, ela trata de trazer a fama do interior do homem à luz dos olhos do homem, porque vai mostrar o homem que dominou-se a si mesmo, Jacó. Mas a transição, ela é feita pelo homem considerado pequeno entre os três por causa de um sentimento. Ele era um homem temente ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e que no final da sua vida ele brada por esse temor. Por mais que ele tenha sido cego ao julgar entre Esaú e Jacó, nós vamos ter que voltar nisso. Quando ele tem os seus olhos abertos porque Adonai tomou a frente da sua descendência, ele brada: Jacó, meu filho. Ali é o grito do homem que conseguiu dominar o seu interior. Mas ele domina e morre. Jacó domina e vive. É aí que Jacó, pastor, ele se eleva sobre os demais patriarcas, porque é um domínio sem um precedente físico. Necessariamente ele domina sobre as emoções, sobre as fragilidades, sobre as questões afetivas, e que a Torá, lá no Levítico, com a descendência de Jacó, vai dizer que Adonai trata a falta, a culpa e a carência dentro do homem. A legislação levítica, Leomar, ela se resume a tratar a falta, a culpa e a carência, consequência do pecado existente dentro de nós. E Yeshua lá na frente vai tornar isso universal, amplo e acessível a todos nós que queremos ter uma alma tratada como a de Jacó. O problema é que entrar em Vaishilar vai nos exigir voltar a Toledot. Então eu queria voltar lá no capítulo 25 do Gênesis com vocês,
Porque aqui é o marco, porque se nós olharmos Abraão, parece que Abraão ele é inabalável. As fragilidades do seio familiar de Abraão são rarissimamente expostas pela Torá. E raríssimo trata-se do riso de Sara, quando ela recebe a notícia de concepção, e ela trata-se da falta de Ló em não aderir ao seu irmão Abraão. A Torá ela é muito sutil quando ela mostra uma fragilidade no interior do lar de Abraão. Mas vamos ver a fragilidade no lar de Isaac aqui, capítulo 25, do verso 19 em diante. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. A descendência vem por meio de Isaac. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rívca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rívca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi perguntar a Adonai. O Eterno disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado na sua mão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso chamaram-lhe Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Está exposta, Andinho, a casa de Abraão. A mãe amava o menor, o pai amava o maior. Nenhum patriarca, nenhum homem na Bíblia Sagrada conseguiu fazer a transição entre um evento público grandioso como o de Abraão para um evento tão pessoal como o de Jacó, como Isaac fez. Quem contou essa história para nós? Moisés escreve a Torá contando que Abraão gerou Isaac, e já Isaac orou e teve 2 filhos, e Isaac orou, Isaac amou ao mais velho e Rebeca ao mais novo. Quem nos contou essa história? Abraão ouviu do seu pai, Moisés ouviu do seu pai, que ouviu do pai dele, 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 que ouviu dos filhos de Jacó, que ouviu de Jacó, que ouviu de Isaac. É o próprio Isaac que expõe a fragilidade afetiva dentro do seu lar, quando ele gera 2 filhos que ele tanto orou para conseguir. Diz o texto aqui que são 20 anos de oração. Pelo meio do Talmud vai dizer que Rebeca dura 20 anos para gerar. Ela casa-se com 14 para 15 anos de idade com Isaac, e ela dura 20 anos para gerar. Isaac, por meio do seu testemunho, fez conhecer a Jacó e a Esaú a sua história. Jacó e Esaú deram a conhecer a seus filhos. Não se oculta o pecado de dentro do lar, ele é trazido à luz para que as gerações se aperfeiçoem. Porque Isaac poderia ter nos ocultado a fragilidade de uma divisão e de uma preferência afetiva dentro do lar dele. E poderia simplesmente ter dito que Adonai escolheu a Jacó. Olha o verso 23. 2 nações há no teu ventre. Olha como que o André Chorak vai traduzir essa resposta de Adonai a Rebeca. 2 nações em teu ventre. 2 pátrias de tuas entranhas se separarão. Uma pátria mais que uma pátria se afirmará. O maior servirá ao menor. É uma questão de afirmação da descendência de Abraão.
Aquilo que Abraão fez público, agora a descendência de Isaac precisa fazer em oculto, no oculto do coração. É uma questão de afirmação. Seus dias se completam para dar à luz, e eis, gêmeos em seu ventre. O primeiro sai, um ruivo, todo inteiro como uma capa de cabelos. Eles clamam seu nome, Esav. Logo após sai seu irmão. Sua mão segurava o calcanhar de Esav. Ele clama seu nome. Adonai clama o nome, Yaakov. Ele estará nos calcanhares. Ele vai morder naquilo que é a nossa claudicação diante de Adonai. Quem já teve faceite plantar sabe do que eu estou falando. Você não consegue botar o pé no chão para andar. Você não caminha como descendência de Jacó se não tiver o interior do lar e do coração tratados. Ele pega Leomar no calcanhar daquele que se recusa o tratamento íntimo de Adonai. Ele era profeta desde o nascimento. Nós não queremos ninguém no nosso calcanhar, nos fazendo claudicar, pisar com dificuldade, porque sem andar nós não caminhamos na descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac tem 60 anos na ocasião desses nascimentos. Os adolescentes crescem. Esav é um homem que conhece a caça, um homem dos campos. Jacó, homem íntegro, habita as tendas. Isaac ama Esav. Sim, a caça em sua boca. Rivca ama Jacó. Ela não ama Jacó pelos atributos que Jacó trouxe para a vida quando nasceu. Ela ama porque Adonai amou e nomeou Jacó. O coração de Rivca já era muito mais aperfeiçoado que o de Isaac nesse momento, porque Adonai falou com ela durante 9 meses de gestação. Ela antecede o tratamento a respeito da afetividade familiar, porque ela sofre 9 meses com uma divisão no ventre. Muito antes do que Jacó, do que Isaac foi experimentar, quando os filhos cresceram e trouxeram à tona o caráter de cada um. Jacó amava a caça, a boca. Isaac amava a caça, a boca de Esaú. Rebeca amava Jacó. Ela já era aperfeiçoada num amor e num temor a Adonai que o patriarca ainda se desenvolveria. E estes anos que duraram aqui, para essa essência do caráter de Esaú e de Jacó tornar-se pública, foi o tempo da cegueira que o patriarca Isaac vai carregar sobre ele. Em vida, ele não conseguiu discernir entre o amado de Adonai e o amado dos homens. Um problema afetivo grave, gravíssimo, que desde o ventre Adonai, 2 nações separadas dentro de ti. Isaac não iria comungar de uma família totalmente sólida, à mesa, sentados, dividindo o pão. Um agricultor, produtor de tendas, pastor de ovelhas, e o outro um caçador. Atributos totalmente antagônicos dentro de uma mesma mesa, dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lar. A promessa de Elohim mantida por uma ação perspicaz da parte de Rebeca. Não é o patriarca que inicialmente estabiliza a relação criada entre Adonai e Abraão. É a matriarca Rebeca, que pela experiência afetiva de ter um conflito no ventre, ela dá o pontapé para que Isaac depois finalizasse o processo de transição para Jacó. Isaac, aqui na Parashat Toledot, olha os versos 34 e 35.
na questão da transição da primogenitura, Jacó, verso 34, deu a Esave pão e um caldo de lentilhas. Não, minto, é no 36, desculpa. É o capítulo 26, versículo 34 e 35. Desculpa, eu estava lendo no 25. Minto, estou falando errado de novo, é o 25, 34 e 35, é isso aqui mesmo, desculpa. Gênesis 25, não, peraí. Gênesis 26, 34 e 35, é isso mesmo, eu rabisquei errado aqui. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Estes foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Nesse momento aqui, o patriarca Isaque começa a enxergar a decepção para com ele mesmo por ter amado aquele que Adonai não amou. Durante a construção e a criação da vida de 2 filhos gêmeos, o patriarca não teve a capacidade de discernir, mesmo sabendo do testemunho de Rívica com os 2 no ventre, o patriarca cego, porque o texto vai dizer que mais à frente aqui, no 27:1, quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam, vocês vão ver que a tradução está um pouquinho fraca nesse sentido. Vocês vão ver que o patriarca já claudicava por uma falta de discernimento a respeito daquele que Adonai amou no ventre para dar continuidade à descendência e aquele que ele não amou no ventre para dar a continuidade. Não é que ele não amou a Esaú, ele ama Esaú, mas ele não ama para que dê a continuidade da promessa por Abraão. Exatamente, ele escolhe um, não é verdade? Há uma escolha, é uma escolha. E a escolha de Jacó. Esaú foi amado também, porém não foi para dar continuidade à descendência de Isaac. Isso. Ele não era habilitado para isso. Ele não se afirmou como homem de Elohim para dar continuidade à descendência de Abraão. E uma coisa que chama muito a atenção aqui no texto é que Rebeca, quando está diante do conflito no ventre, altamente regado por afetos e sentimentos de amor por 2 filhos que gera, ela faz uma ação perspicaz para não perder a direção em como criar os meninos. Vocês imaginem a dor de Rebeca de saber que ela teria que escolher um dos 2. Ela não poderia conduzir os 2. Ela teria que preservar aquele que Adonai amou porque se afirmou para dar descendência a Abraão. Ela temia Adonai numa excelência que o afeto se tornou secundário, porque o amor a Adonai foi o sentimento maior. Exatamente, a nossa afetividade, ela tem que ficar aquém daquilo que nós temos uma amizade, queremos para a eternidade com Adonai. Amém. Isso tem que, essa máxima transição, tem que se estabelecer. Ela é feita ainda fisicamente, nós temos que entender isso muito, muito, muito de forma especial, porque do contrário, se você não desfizer esses laços excessivos que você tem em tempo hábil com familiares, com amigos, fica com cego. Maridos, fica cego. Isaac ficou e cego você por isso. não faz essa transição para um amor maior a Adonai, que é exigido pela palavra e exigir de qualquer um de nós para morar na eternidade com Ele. Amém. Essa afetividade demasiada pelo que é humano e não pelo que é divino, ela precisa ser identificada rapidamente, mas ela não é tratada rapidamente. Entenda que Rebeca passa pelos mesmos anos de processo que Isaac, mas em tratamento, enquanto Isaac passa em cegueira. Olha só. Aqui, quando ele toma as filhas dos heteus, que os olhos de Isaac vão começar a ser despertados para o erro que o levou à cegueira.
Rebeca, conduzida pela voz de Adonai, porque foi perguntar a Adonai o porquê ela vivia o conflito, o que nos leva a entender que Isaac deixou a dor ocultar a relação com Adonai nos mesmos 20 anos. O texto no capítulo 25, 22 vai dizer assim: os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Ela disse isso para quem? Para ela mesma. Era um conflito interior. Por que que eu estou desempregado? Por que que eu perdi o marido? Por que que eu perdi a esposa? Por que que eu perdi o filho? Por que que eu perdi um braço? Por que que ele tirou o meu pai? Por que que ele tirou minha mãe? Ela perguntou a ela mesma. É uma questão de alma carente. Só que ela foi perguntar a Adonai. Ela vai à fonte de vida, de sabedoria, para que a carência, a dor, a fragilidade afetiva não a ocultasse de entender a vontade de Adonai. Isaac se fragiliza pela divisão no ventre e se torna cego. Não sabe discernir. E o cego por excelência, ele precisa aprender a palpar para identificar. Mas também o cego torna-se um hábil ouvinte. Almir, Larissa, Ulisses, cego tocando instrumento, tem diferença? Quando um cego é um músico de alto nível, ele tem um ouvido mais treinado do que quem enxerga, Almir, Ulisses. Ele ouve uma nota de longe muito mais. Ele ouve alguém desafinando no canto muito mais, porque ele aguça um sentimento que não precisava ser tão aguçado para suprir a falta do... Isaac ficou na palpação. Deixa eu te palpar para saber se é o meu filho Esaú, porque a voz é de Isaac. Quando Adonai vai dar a ele a oportunidade de ajustar a questão, Rívika precisa intervir porque sabia que ele era cego e o ouvido não foi o sentimento mais aguçado depois que ele perdeu a visão. Porque quando ele perde a visão, ele apela para o olfato e para o tato para reconhecer as coisas. Ele erra na hora de identificar a primogenitura divina que vinha sobre Jacó, porque ele não ouve Adonai, ele tenta palpar e tenta cheirar sentimentos, pastora, facilmente ludibriados por qualquer pessoa. Olha só, Paulo, Adonai faz uma chacota com a fragilidade de Isaac. Olha só, aqui olha só, Paulo escrevendo deixa eu ver essa comunidade que ele se encontrava aqui, em Atenas. Lá em Atos? Atos, capítulo 17. Ele vai falar sobre esta situação. Olha aqui. Versículo 27. Deus fez isto para que o buscassem. Ele vem falando antes, que eu não vou ler tudo que está antes. Claro. Deus fez isto para que o buscassem. E talvez tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo vai se referir ao tatear de Isaac, ali naquele momento. Ele está falando em Atenas, por causa da quantidade de ídolos. Amém. Aqui volta ao texto e veja aqui o Sim. texto. Ele está no Areópago. Sim. Ele vai falar aos atenienses: eu vejo que sois muito religiosos. Sim. Tens muitos deuses. Sim. Tem que buscar Adonai mesmo tateando. Mas é com muita dificuldade tateando. Mas teve um custo para Isaac. Exatamente. Porque ele precisou ser vítima de um ajuste brutal de Adonai quando a mulher o engana. Não é Jacó que o engana. Leia esse texto depois para vocês entenderem, porque eu não quero te atrapalhar. Tá bom. O que ele fala? Atos capítulo 17. Versículo 27. 27. Leia todo aqui. Eu li só o texto onde fala que Paulo vai fazer referência a isso aí. Nós já estudamos isso. Jacó era um homem, neste momento, ainda não temente a Adonai. Mas ele era um homem obediente à sua mãe. Quando a mãe diz, vai, toma a caça
e serve a teu pai para que ele te abençoe no lugar de Esaú, ela assume todo o dano por falsear a razão em prol de uma descendência que precisava se afirmar. Jacó nada mais é do que um filho que obedeceu à vontade da mãe. Não há mérito em Jacó por ter feito nada, o mérito é de Rebeca, quando ela assume a frente e diz: a maldição que vier sobre ti, se seu pai descobrir esta questão, recaia sobre mim. Ela assume, porque ela sabia que quem estava à frente da questão era Adonai. Ela não teve medo do homem, ela não teve temor da maldição de Isaac sobre ela, ela temeu ao Deus de Abraão naquele tempo, que ainda seria o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ela vai na vanguarda da questão. Ela vai auxiliando o patriarca até que ele se eleve e clame: Jacó, meu descendente. Mais à frente. Vamos lá no capítulo 27 para nós vermos essa dificuldade que é a cegueira, quando as questões afetivas se interpõem entre nós e Adonai. É criminosa a ação afetiva que nos cega, porque ela vai nos fazer pecar contra a vontade de Adonai. Nós cometemos um crime. Isaac estava numa situação delicadíssima. Olha o 27, versículos 1 ao 4. Deixa eu chegar aqui. Quando Isaac está velho, seus olhos se embaciam para ver. Ele convoca Esaú, seu filho, o grande, e diz-lhe: meu filho. Ele diz: eis-me aqui. Ele diz: eis que envelheci e não conheço o dia da minha morte. Agora carrega todos os teus objetos, tua trouxa, teu arco, sai ao campo, caça para mim alguma caça. Faze-me pratos como eu os apreciava. Trazemos, eu comerei para que meu ser te abençoe antes que morra. Olha a grosseira cegueira de Isaac, física, consequência de uma questão afetiva não tratada ao longo da existência dos dois filhos que ele gerou. Olha o detalhe. Na nossa tradução está dizendo assim: e os seus olhos se enfraqueciam. Dá um tom de que era um processo natural da visão humana acontecer. O texto no original vai dizer de uma das formas: seus olhos se embaciam para ver. Ele gerou a dificuldade para os próprios olhos. Ele causou as próprias lesões dos olhos. Não era um fluxo natural da vida os olhos de Isaac se escurecerem. Ele trouxe o dano sobre a visão dele. Porque Rebeca vai a Adonai e ouve. Ele se esconde na dor do coração. Mas por que Isaac foi frágil nesse momento? Por que recai sobre o patriarca e não sobre Rebeca a fragilidade afetiva quando Adonai revela que o menor será superior ao maior? Porque ele já era fruto de uma casa que causou um rebuliço na região quando Ismael, o primogênito de Abraão, foi substituído por Isaque, o mais novo de Abraão. Ele já carregava a ferida causada dentro da casa de Abraão em meio aos povos. Era uma impossível substituição naquele período. Os comentaristas chegam a dizer que o direito de primogenitura ele era o ponto alto da estrutura familiar daquele período na região que Abraão, Isaque e Jacó habitaram. Exatamente. Jacó vai ter que assumir no peito. Mas ele joga por causa de uma questão. E nós vamos chegar lá se der tempo, senão à tarde a gente vai continuar. Porque não dá para chegar em Vaishilar num julgamento tão brutal de Adonai, de duas questões que são de alto valor para Adonai na vida do homem que se chamaria Israel, que é a morte de duas mulheres, sem nós entendermos o processo que ele teve que se submeter para chegar a se tornar Israel. É por isso que eu estou voltando, porque nós temos aprendido que sem o temor a Adonai e temendo os homens,
nós nunca alcançaremos o verdadeiro Nunca. amor por Elohim, porque existem outros tipos de amor que tomam lugar de Elohim dentro de nós. Léo, e muito importante que nós precisamos conhecer o tempo o qual nós vivemos. Sim. Que o tempo o qual nós estamos vivendo é devolver a mulher ao seu marido, porque ele é profeta. Se você não devolvê-la, o que está prendendo a mulher? Os afetos excessivos, sim, as emoções excessivas, não dela, não dela. Do profeta. As emoções excessivas, não dela, porque os olhos dela não estavam velados quando ela foi sequestrada, há 2000 anos atrás. Sim. Ela é sequestrada. Devolva a mulher, porque o seu marido é profeta. Ele vai orar para você, para que você tenha vida. Então é esse tempo que nós estamos vivendo. Então por isso que nós estamos aprendendo sobre essa afetividade. Amém. Desordenada. Ela precisa se ordenar. Amém. Para que se devolva a mulher. Amém. A noiva roubada do profeta. A noiva roubada. Amém. Compreende. Sim. Vem a noiva, vem o Shabat, né? É por isso que o próximo tema do estudo sobre o cristianismo é a troca do sábado pelo domingo, e nós vamos olhar essa questão. Se não der tempo hoje, no sábado que vem a gente entra com calma, porque se nós não superarmos a questão da afetividade mal resolvida dentro de nós, com outros amores que se sobrepõem sobre o amor a Adonai, ou nós vamos seguir o caminho de Isaac, vamos penar na vida para no final dela nos ajustarmos, ou nós vamos morrer cegos, sem entender o que se passou sobre nós. Sabe aquela expressão, passou um caminhão sobre mim, eu nem vi de onde veio o caminhão, e nós vamos terminar a nossa vida dessa forma. Descendência de Abraão não termina a vida assim, não. Ou ela se ergue precocemente como Rebeca, porque busca ouvir Adonai, ou ela paga o preço em vida para terminar os dias na presença de Adonai. Aqui é a história de Isaac e a história de Rebeca. Homens grandes, mulheres grandes diante de Adonai. Dentro dessa questão, nós vimos aqui que as palavras do patriarca, diante do filho que ele amava, recaíam sobre um problema. Observa que a fala dele de novo, no início no verso 4. Ele tem o apreço pela pessoa de Esaú, mas olha o que o texto diz nessa tradução. Faze-me pratos como eu os apreciava na época do meu vigor, na época da minha força. O que ele tinha, na verdade, era um saudosismo de um Isaac que já não existia, mas ele precisava do filho que se assemelhava a ele para tornar a suprir esta carência interior com um prato de comida que ele um dia soube fazer, mas que com os olhos vedados hoje ele não era mais capaz de construir. Aí ele lança sobre o filho a maldita função de suprir a carência que é dele. E vocês vão ver Jacó pisando sobre isso com o calcanhar. Benoni, Benjamim. E ele enterra essa questão. Ele não deixa a maldição da mãe Raquel ser assumida pela descendência, pela fraqueza que ela teve em vida em se relacionar com Adonai por causa desses afetos que sobrepunham o amor de Adonai no interior dela. Se vocês olharem, a estabilidade da serva de Raquel foi muito maior do que a da própria Raquel. Bila, em alguns aspectos, foi muito superior a Raquel. Ela deu descendência e cuidou da descendência. Raquel, no final de vida, bota sob ameaça a vida de Benjamim. Mas ela reconhece, Benoni, minha iniquidade. Mas ela não podia nomear o filho com o nome da iniquidade dela, porque ela levou para a sepultura com ela, espiada por Adonai, perdoada por Adonai, mas ela desce à sepultura porque ela morre na sua própria iniquidade, ela morre precocemente. Por causa de uma rixa com a irmã dela, que Jacó vai pisar
nesse capítulo. Avançando no capítulo 27, observa o que o verso 46 vai dizer. 27, 46. Rívca diz a Isaac: olha como incendiou o problema familiar. Eu estou desgostosa de minha vida por causa das filhas de Et, que Esaú tomou lá atrás, quando perdeu a primogenitura, para agredir o eixo familiar. Ele toma as filhas da terra que eles habitavam lhes para agredir o eixo familiar. O filho que toma posições para agredir a conduta de Torá que está vindo para ajustar a própria casa. Esse era Esaú. Se Jacó toma uma mulher entre as filhas de Et, como aquelas filhas da terra, por que eu viveria? O desespero dela era que Jacó seguisse o caminho do seu irmão e se prendesse a laços que o impediriam de dar continuidade a tudo aquilo que ela construiu quando ela foi ouvir Adonai. Virando a página, olha os olhos de Isaac se abrindo. Verso 1 do capítulo 28. Na nossa tradução está dizendo: Isaac chama a Jacó, o abençoa e ordena, dizendo: não tomes mulher entre as filhas de Quenã. Olha como a Torá o diz: Isaac grita a Jacó. Era o brado de reconhecer. Ele o abençoa, ordena e diz: não tomarás mulher entre as filhas de Quenã. Aqui é o momento que os olhos do patriarca se abrem para solidificar a descendência por meio de Jacó. Ele grita, é o grito da liberdade. É o grito daquele homem que se esvaziou desse afeto que o cegou por não sei quantos anos, e agora ele diz: eu enxergo, eu vejo, eu sei qual é a vontade de Adonai. E dizem que Isaac era pequeno, ele lutou com aquele mal interior dele, mas que ele se recusa a ir à sepultura enquanto ele não desse o brado de dizer: Adonai me fez ver, sou livre. A Parashá Vayetze, pois não. Isso. Ele abençoa por cumprir uma palavra lançada. Ali ele é forçado por uma palavra que ele não queria lançar, mas para cumprir a palavra do meu sim é sim e o meu não é não, ele abençoa. Agora ele abençoa porque ele teme e porque ele ama Adonai de forma plena. É um homem totalmente tratado por Adonai. E o tratamento custou um filho para ele. Um filho que só vai o rever na sepultura, mas que não consegue andar ao lado do seu irmão Jacó, nunca mais. Mas ele conseguiu descer à sepultura tratado e aperfeiçoado por Adonai. E quando Jacó volta da casa de Labão, ele ainda vê a grandiosidade desta obra que ele estabelece aqui, quando ele vê um Jacó elevado. E aí ele morre em paz nos seus dias, sepultado junto ao campo de Maquipela, junto de Abraão e de Sara. Não existe final de vida mais glorioso do que você saber que as suas pendências de alma, de feridas, foram curadas e que você deu à sua descendência a oportunidade de se tornar melhor do que você foi. Isso é Toledot. Aí a Parashá Vayetze, como nos foi ensinado semana passada, e ele partiu sob ameaça, porque não temia, ele temia o seu irmão Esaú. Ele parte em obediência à voz de Adonai, que falou com Rívca e disse: passe alguns dias na casa do teu tio Labão, até que se aplaque o ardor da ira do seu irmão Esaú. Alguns dias. Eu sempre imaginei que Rívca aqui, ela se enganava a respeito desses curtos dias, porque ela sabia que no fundo durariam anos.
ela estava tratada num ponto tão alto com estas questões, que na visão dela, que seria questão de dias para Jacó retornar. Mas ela ainda não sabia que Jacó lançaria sobre o lombo dele uma carga afetiva que ele não precisava e que ele não herdou nem da mãe, nem do pai. Eu vou pagar 7 anos, Labão, pelo direito à sua filha. Ele consultou Adonai para dar 7 anos de trabalho por uma mulher. Ele enriqueceu Labão nos primeiros 7 anos. Ele bota Raquel num patamar valioso demais para amar, para desejar, a ponto de pagar uma fortuna por esse amor. Aí Adonai fala: você ainda não me teme. Você ainda não aprendeu. Aí sabe o que eu faço com você? Eu boto Labão sobre você. Mas nós temos que olhar uma questãozinha aqui. Labão era um homem mau, homem corrupto, mas usado por Adonai para trazer à tona e aos olhos de Jacó o pecado dele pelo amor excessivo a Raquel, que ocultaria no seu coração o amor ao único Elohim. Seria uma nova forma afetiva de tirá-lo do caminho o qual ele estava sendo livre pela sua mãe, só que agora era o homem sozinho, solitário, com a cabeça sobre a guisa da rocha, para criar um relacionamento com Adonai. Esse afeto ia ser destruído em migalhas por Adonai. Mas nós precisamos ver uma questão do caráter aqui de Jacó, que é muito importante. Capítulo 29, Parashá Vayetze, da semana passada. Aqui Jacó caminha, aqui Jacó começa a construir altares para Adonai. Ele começa um relacionamento de sacrifícios de Adonai, mas não se transforma em Israel de um dia para o outro. 20 anos, comendo na mão de Labão para se tornar o homem de Ela. O homem que representa Adonai por meio de um povo sobre a terra. Não era um tratamento de dias, né, Leomar? Olha o que o capítulo 29, versículo 16. Jacó se reanima... Não, 29, né? Peraí. 29, 16. Aqui. Ora, Lavã tinha 2 filhas. O nome da maior, Leia. O nome da menor, Rahel. Os olhos de Leia, moles. Rahel era bela de porte e bela aos olhos. O problema da diferença estava no... O que encantou Jacó foram os... Falta temor de olhos. Isso. Porque Jacó olhou e buscou um olhar que ele desejou. Falta temor de olhos. E ele não aprendeu com a cegueira de Isaac. Você vê que os filhos, eles são estabelecidos no caminho pelos pais, mas os filhos precisam caminhar e ter as suas próprias experiências para se construírem naquilo que Adonai prometeu a eles. Jacó ama Rahel e diz: eu te servirei 7 anos por Rahel, tua filha, a pequena. Lavã diz: para mim está bem confiá-la a ti, melhor que confiá-la a outro homem. Habita comigo. Aí começa o assédio. Ele vai buscar conhecer qual era a fraqueza de Jacó. Jacó serve 7 anos para o Rahel. São a seus olhos alguns dias tal o seu amor por ela. Não custou nada na vida dele trabalhar 7 anos para suprir o desejo do seu coração. Quando Adonai olhou isso, falou: você não pagou preço nenhum por esse amor. Não custou. Davi disse na ira de Araúna: seria eu louco de construir algo a Adonai sem me custar nada? Aqui ele estava construindo a nação de Israel e para ele não teve peso. Vocês acham que para dar continuidade na família de Abraão, Isaac e Jacó não vai ter custo? Não vai ser arrancado alguma coisa que custa muito da gente?
Não vai doer lá no íntimo, quando um familiar de dentro nos trair, para Adonai nos corrigir. Então Labão não foi tão mal assim. Labão foi um chicote na mão de Adonai para castigar o desejo de Jacó. Para tirar dele o doce da boca, quando ele achou que ele fosse bocar o doce. Por acaso, Moisés, és tu juiz sobre nós? Ou acaso não sabes tu que nós vimos você ocultar o cadáver do egípcio? 40 anos na terra do sogro, midianita, adorador de deuses estranhos, para virar um pastor de ovelhas para tirar Israel do Egito. Custou. E ainda arrumou uma esposa que o chamou de assassino de sangue pela falta da circuncisão. Mas sabe o que Moisés fez? Pegou a esposa e mandou de volta para a casa do pai. Ele não se prendeu a isso, não. Ele manda Zípora de volta de Malicuia para a casa de Jetro e fala: você vai me atrasar. Moisés já era conhecedor da história de Abraão, Isaac e Jacó. 40 anos para virar isso daí. 40 no Egito, 40 na casa de Betuel, de Jetro, aos 80 anos para despachar a mulher porque estava atrasando ele. Moisés já estava mais calejado, pastora, nessas questões familiares. Ele já não estava tão frágil nessas questões, não. Mas continua o texto. Jacó, verso 21, diz a Labão: oferece-me minha mulher. Sim, meus dias se completaram e venho buscá-la, sem peso nenhum. Não calejou nem a mão, não doeu, não perdeu uma noite de sono. Labão reúne a todos os homens do lugar e faz um festim. Quando é noite, ele toma Leia, sua filha, e faz unir-se a ele, e ele se une a ela. Aqui nós temos a clássica exegese ensinando que os festins da época dos arameus eram regados a bebidas que tinham algo parecido com algum efeito de droga, que deixava o indivíduo letárgico e o indivíduo perdia o equilíbrio sobre os seus 5 sentidos. E aí, coitadinho de Jacó, foi enganado para ir ao leito e ter uma noite de núpcias com a mulher que não era a que ele desejou. Vocês acham que Adonai é superficial nesse ponto? Você acha que Adonai tratou essa questão de Jacó nessa superficialidade, que Jacó tomou um boa noite Cinderela, Ulisses, e aí ele pagou o pato? Você está achando que foi isso? Quando é noite, ele toma ela, Leia, sua filha, faz unir-se a ele e ele se une a ela. Labão dá a Leia sua filha Zilpa, sua doméstica, por doméstica. Quando é manhã, eis, é Leia. Ele diz a Labão: que me fizestes? Ele vai culpar Labão. Não foi por Raquel que te servi? Por que me ludibriastes? Labão diz: não é assim que se faz em nosso lugar. Dar a filha segunda antes da primogênita. Ele joga na cara a herança de Jacó pela história de Esaú, pela história de Isaac, descendência de Abraão. Cumpre este setenário, aquela também te é dada contra o serviço, durante o qual me servirás ainda outros 7 anos. Aí vem a punição, mais 7. Vocês querem dizer para mim que aquilo que ele amou, que aquilo que ele almejou, aquilo que ele de olho fechado sabia definir as curvas do corpo de Raquel, o cheiro de Raquel, a temperatura da pele de Raquel, o olhar de Raquel, uma bebedeira noturna cegou Jacó? Ele estava cego de amor. Ele estava cego de um sentimento carnal, grosseiro, vil, rudimentar, que Adonai permitiu que ele engolisse até as entranhas dele para ele aprender. Ele estava tão apaixonado por Raquel,
que ele sequer discerniu Léia de Raquel quando se deitou com ela. A culpa foi dele. O caráter deste amor vem à tona para trazer na cara dele que ele pagou um preço de 7 anos que Adonai não deu a ele para pagar, que ele exaltou a mulher de uma forma que Adonai não permitiu ele exaltar, e que se ele quisesse ser a descendência de Abraão e Isaque, ele precisava acertar essa questão. Aí você sabe o que Labão, usado por Adonai, faz? Paga mais 7 anos e paga pela vida de Raquel agora. Mas ele não permite o divórcio com Léia. Léia está no calcanhar de Jacó, para ele aprender a amar aquelas que ele tomou por mulher. E ainda ganha de bandeja mais 2 servas. Ele tinha que aprender a amar 4 mulheres. Aquilo que ele quis de uma, ele precisou aprender a dividir o coração dele em 4. Nenhuma das 4 ia conseguir se sobrepor a Adonai ao mesmo tempo dentro do coração de Jacó. Foi uma medida, pastora, profilática. Ame 4, para você descobrir que há uma forma de amar, cada uma diferente, para você não botar uma no patamar superior. Mas Raquel ainda permanecia como o calcanhar de Aquiles de Jacó aqui dentro. Só que agora ele trabalha 7 anos duros, 7 anos penosos. Ele deve ter lembrado daquela noite de núpcias dele durante 7 anos trabalhando até ter Raquel, como mulher livre para ele. O André Chorak, no comentário dessas 3 parashotas, ele vai dizer assim: de uma forma ou de outra, o amor cega. De uma forma ou de outra, o amor cega. É o amor que Adonai teve por Paulo que o cegou para ele ouvir Yeshua. E é o amor que ele tinha por Jacó, que ele o cegou para ele ser corrigido pela carência mal resolvida no seu coração, pelo amor errado que ele tinha por Raquel. Aí o Chorak diz assim: de um jeito ou de outro, o amor cega. A diferença é o amor humano, que só vai te destruir, e o amor sublime de Adonai, que vai te construir como ser humano. Aonde que o nosso pé costuma botar? Lá na frente Paulo vai dizer: porque as paixões deste mundo estão levando homens à loucura. A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo sexo, a paixão pela mentira, pela transgressão, pelo domínio, pela superioridade, pelos próprios amores entre homens e mulheres, que hoje não se respeita mais isso. Hoje as pessoas declaram-se amantes e apaixonados por indivíduos do mesmo sexo. E a descendência de Abraão, Isaque e Jacó é privada desse tipo de vida. Por excelência, por testemunho de vida de Abraão, Isaque e Jacó, nós não podemos sucumbir a isso também. O despertar de Isaque, narrado no capítulo 28, do verso 1 ao 9, ele traduz o nosso despertar, quando Adonai nos permite enxergar toda a mácula que nós carregamos conosco por esses sentimentos que se sobrepõem sobre Adonai. Eu lembro de um indivíduo que caminhou muitos anos conosco, até a ilha de Santa Maria ele estava lá conosco. Ele dizia assim: Adonai pode fazer tudo comigo, mas não toca na minha mãe. Na minha mãe. Ele morreu recentemente, doente, cedo, aqui no Hospital Santa Rita, sem chance de retornar para o meio do povo de Adonai. Esses sentimentos que nós juramos levar até a sepultura, que muitas vezes não só nos atrasam, como nos impedem de conhecer o amor de Adonai, é o marco que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó deixam como legado para que aqueles seus descendentes não poderiam carregar sobre eles. É vedado à casa de Israel, porque sem isso ajustado,
Você não conhece o amor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó como o maior dos mandamentos. E Yeshua era totalmente desprendido desses afetos que o impediriam de cumprir a vontade de Adonai. Estava ele pregando para a multidão, seus irmãos e sua mãe mandam avisar a ele: avise que seus familiares estão aqui. Ele olha para a multidão e diz: os meus familiares são estes, que ouvem e obedecem à palavra do meu Pai. Ele não se permite, ele não despreza os do sangue, mas ele não se permite que a fragilidade batesse no seu coração para que ele largasse a obra de Adonai para ir servir aos de casa. E Yeshua não, o legítimo herdeiro da casa de Israel. É um marco. É um marco. Dentro do capítulo 29, eu quero ver com vocês aqui, porque nós já vimos que Jacó, ele se cegou na noite de núpcias. Os seus pecados afloraram de tal maneira que ele se tornou impossível de diferenciar entre uma irmã e a outra, e elas não eram gêmeas. Porque Isaac ainda teve a premissa de ter que lidar com gêmeos. Lia e Raquel não eram gêmeas. Só que o caráter de Raquel, quanto às questões da afetividade, do sentimentalismo familiar aflorado, começam a surgir. Vem comigo aqui, capítulo 29, nós lemos até o 26, não foi isso? Não é isso? Lemos do 29 até o 26. Agora nós vamos ao capítulo 30, e nós vamos ver aqui que após uma sequência de 4 concepções de Lia, Raquel começa a mostrar quem ela era. Só que o clássico confronto entre Jacó e Raquel, que se estabelece no capítulo 30, ele é precedido de uma coisa que está oculta nas Escrituras, mas que ela vem à luz quando nós entendemos a fragilidade do seio familiar que Jacó iria construir com uma Raquel não tratada. Quem estava na noite da festa de casamento, pastora? O noivo e a noiva. Quem era a noiva? Raquel. Quem era o noivo? Jacó. Raquel bradou para dizer que não era ela dentro do seio de Jacó? Vocês já se perguntaram que quem estava na festa era Raquel e Jacó. Quando entra ao leito nupcial, a Torá revela se Raquel abriu a boca e gritou? Porque você há de convir, Leomar, você está com vestido de noiva, festa feita, convite de casamento no seu nome, e na hora da noite de núpcias entra a irmã, você não vai gritar, não? Estou perguntando para as mulheres, vocês não gritariam, não? E aí, Rutinha? Você grita no dia, se acontecer isso? Eu acho que você grita. Lorena, você gritaria no dia? O que a Torá fala do comportamento de Raquel? Ela consente com Labão. Ela consente na desonra de Jacó. Ela consente porque ela comungava dos mesmos ídolos que Labão. O problema era que ela não era desapegada do seu pai Labão. E casar com um patriarca sem desapegar vai te custar a vida para desapegar. Ela não grita. Ela sabia das intenções de Labão. Ela viu Labão levando Leia. Ela viu Jacó se deitar com Leia. E ela não abre a boca. Porque melhor era ocultar o pecado familiar do que trazê-lo à tona. É a dificuldade que nós temos de nos desligar dessas afetividades. Porque tem algum lucro. Pensa só. Sim. Por isso que eu estou falando que nós temos que voltar lá. Que a mulher que foi sequestrada, que foi Sara, ela não desejou nada da casa de Abimeleque. Sim. Só aguardou o resgate. Ela só está aguardando o resgate.
Isso aí. Ela não tem essa culpa. Ela não tem esse problema aqui, ela está curada. Raquel começa o relacionamento com culpa. Isso, com culpa porque não consegue se desligar dessas afetividades maternas e paternas. Ela ficou entre o amor ao pai e ao marido. Uma mulher dividida entre a casa paterna e a casa... Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne. Isso. Ela fragiliza o mandamento de Adonai, a ponto de Adonai não poupá-la para que ela pudesse gerar. Mas nós vamos ver que Adonai, ele faz uma forma muito dura com Raquel para Raquel ser corrigida. E isso aqui hoje eu tive vontade de chorar quando eu estava lendo sobre isso. Olha o texto. Capítulo 30, verso 1 e 2. Raquel vê que não pariu de Jacó. Raquel inveja sua irmã. Ela diz a Jacó: dá-me filho, senão estou morta. O desejo dela era a procriação para a obediência de mandamento ou era para uma competição do seio familiar? Ela queria filhos para que ela se tornasse maior ou igual a Leia, que já tinha dado 4 filhos. Ela era apegada ao seio familiar. Em vez dela pensar em abençoar Jacó com filhos, ela quer competir com Lia por causa da casa paterna de Labão, que não tinha sido deixada para trás. E nós vamos dizer que Leia deixa e Raquel não. Verso 2. A narina de Jacó queima contra Raquel. Ele diz: estou acaso no lugar de Elohim, que te interditou o fruto do ventre? Aqui ele rompe com Raquel sem nem saber. Porque aqui, 14 anos trabalhando para um homem mau como Labão, ele aprendeu o temor e o amor a Adonai. Se fosse aquele Jacó frágil da noite de núpcias, ele ia pegar Raquel no colo para abrandar o sofrimento de ser estéril. Quando ele é tratado 14 anos depois, que ela quer colocar Jacó em posição de Deus para lhe dar um filho, ele diz: teme ao Deus de Abraão, de Isaac e agora ao Deus de Jacó. Ele se impõe num início de relacionamento íntimo com Adonai, porque ele aprendeu com os 14 anos que ele trouxe um peso desnecessário sobre ele. Eu vou testemunhar um negócio para vocês, que eu já testemunhei, e eu vou novamente falar. Quando eu fiquei 12 anos fora estudando, os últimos 2 anos, eu estava em São Paulo, eu fiquei 5 anos em São Paulo, os últimos 2 anos, eu já vislumbrava a minha volta para Vitória. E eu sempre dizia: eu vou voltar, eu vou voltar e eu vou voltar. Até aí tudo bem. Mas quando chegou o último ano, eu tinha um chefe muito duro. Ele era um homem duro. Me ensinou muito do que eu aprendi, quase tudo, mas era um homem duro de palavras. Um não dele, pastora, doía mais do que um tapa na cara. E nos últimos 2 meses da especialização lá na área da endoscopia, a gente começou a fazer uma contagem regressiva. Faltam 60 dias, faltam 40 dias. E ele olhava para aquilo todo dia e não falava nada. Nada. E eu passei o último ano vindo para Vitória todo final de semana para já começar a trabalhar aqui, porque quando eu voltasse definitivamente, pastora, eu não queria começar do zero, eu já queria começar de alguma coisa pronta. Faltam 10, faltam 9, faltam 3, faltam 2. No dia que faltou 1, Rogério, ele virou para a gente e falou assim: olha, como eu faço todo ano, eu vou levar vocês para uma churrascaria para comemorar os 2 anos de residência que está se acabando. Nós fomos, nós comemos, nós bebemos. 11 horas da noite, todo mundo farto, alegre, abraçando uns aos outros, se despedindo dos chefes da residência. Ele levanta da mesa assim, vira para a gente e fala assim: amanhã eu vejo vocês, tá? A gente: não, doutor, hoje é o último dia. Aí ele: não,
amanhã eu vejo vocês. Eu falei, doutor, não faz isso. No último dia o senhor vai terminar a nossa residência com você fazendo isso com a gente? Aí ele falou assim, se vocês não tomaram ciência, o Ministério da Educação mudou a entrada dos novos residentes de fevereiro para março. Como eu já estou velho, eu não posso ficar sem vocês durante um mês, de forma que eu estou agora estendendo por mais um mês a residência médica. Aquilo eu gelei, eu suei frio, eu comecei a ter uma dor no peito que eu acho que quem infartou deve ter sido uma coisa muito parecida à dor que eu tive. Eu nunca tive dor no peito. Eu sentei gelado, olhei para o outro médico que tinha, que era um chefe do serviço, falei assim, doutor, ele está brincando, né? Tá, o doutor está brincando. Aí eu fui ao doutor, falei com ele, doutor, eu já mandei minha mala, eu já entreguei o apartamento, eu já estou com a mão na frente e outra atrás, num hotel para poder ir embora amanhã. Aí ele virou para mim e falou assim, minha casa tem 7 quartos, você vai ser muito bem-vindo na minha casa. Ulisses, eu fui para cima dele e falei, e se eu não ficar? Ele falou assim, você não recebe o seu certificado de conclusão e você joga fora 2 anos da sua vida. Você lembra disso? Lorena já se mudando, eu entregando apartamento. Foi só um mês que eu impus sobre mim um tempo para voltar, para me estabelecer. Assim somos nós. Eu quero me formar, aí eu quero me casar, eu quero ter filhos, quero trabalhar e aposentar com tal idade. Nós impomos sobre nós mesmos fardos por causa de desejos mal controlados no nosso interior, que Adonai usa isso a nosso favor para nos tratar. O problema é que quando Adonai vem nos tratar, nós podemos nos revoltar contra Adonai e deixar Adonai. Se nós tivermos o temor de Isaac, que já estava sobre Jacó, a gente se submete aos anos de trabalho injustos para sermos corrigidos e aperfeiçoados. E aí quando nós formos confrontados a respeito do Shema Israel, nós vamos poder bater no peito e dizer, Adonai Eloheinu, Adonai errado. Porque eu fui tratado, eu fui corrigido e eu entendi que a minha alma se sobrepôs sobre Elohim. E eu aí pequei contra Adonai. Ele ainda trabalha mais 6 anos para depois Adonai permiti-lo partir de volta para a terra de Isaac. Nós não precisamos trazer sobre nós peso maior do que o próprio Eterno coloca sobre nós. Porque Yeshua diz que o fardo que ele coloca sobre nós é leve. O fardo pesado é consequência de uma alma não tratada, que reluta contra Adonai. Só que se um dia você disse, eis-me aqui para Adonai, ele vai pegar isso como uma palavra superior a qualquer outra e vai te amassar, vai te apertar, vai te destruir até você virar pó para ele construir de novo um novo homem e uma nova mulher. Essa é uma herança de Abraão, de Isaac, e Jacó traz ela em excelência com a vida dele. Por isso que ele foi o maior dos patriarcas. A cegueira afetiva de Jacó cobra 20 anos da vida do patriarca. Lia entra na vida de Jacó para ensiná-lo a amar com equilíbrio, com limites, muitas vezes sendo penoso. O amor ao Eterno precisa ser o único, o singular, o maior de todos. Essa é uma herança que não tem preço. Ela pode para nós custar o que for, mas ela não tem preço. Se nós morrermos dizendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado, que nós percamos tudo que nós demos ou que daremos valor na vida em prol de termos o nome de Abraão, Isaac e Jacó depois do nosso nome. Porque a partir de Jacó, a descendência é conhecida como Levi, filho de Jacó. Judá, filho de Jacó. José, filho de Jacó.
Efraim e Manassés, filhos de José, que é filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Yeshua, que é filho de José, que é filho de fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de Davi, que é filho de Jessé, que é filho de filho, que é filho do filho, que é o filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. É assim que você ganha genealogia dentro da casa de Israel. E tem um salmo que diz isso lindamente, que me veio à memória aqui agora. Eu vou achar para vocês me deem um minutinho. Eu escrevi sobre esse salmo, assim, a certidão de nascimento dos filhos de Israel. Quer ver? Salmo 87. Ser filho de Abraão, Isaque e Jacó, pastora, é um legado muito maior do que o sangue azul que pode correr nas nossas veias, do que os sobrenomes que nós podemos trazer sobre nós. Para nós encerrarmos essa etapa, para continuarmos em Vaishilar à tarde, eu queria ler o Salmo 87, mas ler com vocês todos juntos, com calma, para que o Eterno verdadeiramente plante isso no nosso coração. Salmo 87. O seu fundamento está nos montes santos. O Eterno ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Elohims. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, da Filístia, de Tiro, de Cuxi, se dirá, este nasceu em Sião. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Eterno, ao registrar os povos, dirá, este nasceu em Sião. Os cantores e os tocadores de instrumento cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaque, Elohim de Jacó. Faz-nos nascer em Sião de uma vez por todas, para sermos conhecidos como filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, por deixarmos o Eterno nos penetrar até o mais íntimo do nosso ser. Que nós sejamos homens valentes como foram os patriarcas, mulheres sólidas como foram as matriarcas, para que mesmo ao final da vida, podemos dizer que conhecemos e amamos sobre todas as coisas o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Faz o Shema Israel se tornar uma verdade dentro de nós, e não uma vã e mera repetição a cada Shabat, a cada sacrifício, que não faz, Pai, transformar o interior de cada homem e cada mulher desta casa. Sustenta e supre as nossas carências, com um amor sublime que emana de Ti para nós, para que nós conheçamos o verdadeiro amor e deixamos de ser piegas e superficiais neste amor humano que nós tentamos declará-lo a Ti. Porque o amor declarado a Ti custará a nossa vida, o nosso ser e a nossa essência. Para que as portas de Sião se abram e os nossos pés pisem definitivamente o lugar que Tu amastes mais do que as habitações de Jacó. É assim que nós suplicamos a Ti. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.